boa tarde, quarto ano, tio Daniel passando por aqui, começando mais uma semana e agora nós temos uma rotina diferente. Então, nós vamos voltar a utilizar aquele material que a gente utilizava em sala. Desde o segundo ano, as turmas da nossa escola utilizam o material do Educacerra e agora a gente tem uma novidade. Além do caderno de português, a gente tem também o caderno de matemática. Então hoje a gente vai fazer a primeira lição do caderno de português e a primeira lição do caderno de matemática. Como todo mundo já sabe, na lição de português, o caderno sempre traz dois tipos de textos para que a gente trabalhe com eles. E algumas questões que você deve responder de acordo com a leitura do texto que você fez. O primeiro texto, chamado Pagodeira, é um poema que possui 5 estrofes e cada estrofe tem 4 versos. Então tem um total de 20 versos. E aí a gente já sabe que o poema ele tem a função de divertir, de trazer divertimento para a gente. Então quando a gente lê um poema, ele não está ensinando a gente a fazer alguma coisa, ele não está nos orientando, ele não está trazendo informações. É um texto que serve para que a gente leia e se divirta. Dentro desse texto, a gente pode também lembrar de um outro tipo de texto poético, que é a quadrinha poética. Então, a cada 4 versos, ou a gente pode chamar de estrofe, ou a gente pode chamar de quadrinha poética. Nesse caso aqui, a gente tem 5 quadrinhas poéticas, porque é o conjunto de 4 versos, a gente pode chamar também de quadrinha poética. Dentro desse texto, vocês vão ler, tem algumas palavras diferentes que a gente não conhece ou não usa todos os dias, e aí a gente vai precisar fazer uso do dicionário. Quem não tem um dicionário em casa pode utilizar o nosso grande amigo, o Google. Então você procura, bota a palavra e escreve ao lado o significado, que você automaticamente vai ver o significado dessa palavra dado pelo Google. E aí existem algumas perguntas a respeito do texto Pagodeira, que é escrito por Elias José, dentro de um livro maior chamado Segredinhos do Amor, lançado em São Paulo pela editora Moderna no ano de 1991. Todas essas informações vocês encontram lá no início da atividade, no primeiro texto, lá no finalzinho. E aí vocês vão ver algumas questões que vêm logo abaixo. Até a questão 10, todas as perguntas são especificamente sobre o texto Pagodeira. Com muita atenção e sempre que se possui alguma dúvida, procure os professores, mas com muita atenção, pelo tempo que vocês já têm utilizando esse material, todo mundo vai conseguir responder com tranquilidade. Qualquer dúvida é só chamar o seu professor. A questão 11 e a questão 12 vai fazer um treino de escrita para a gente. Então, a gente sabe que as palavras, elas usam letras, essas letras se juntam, formam sílabas, e as sílabas, por sua vez, quando se juntam, formam palavras. Então, aí tem a primeira tabela na questão 11, que ele pede para a gente fazer um registro na tabela com os nomes dos nossos colegas que começam com essas letras que tem aí. Letra V, F, T, D, P e B. Como a gente sabe que em algumas letras dessa podem ficar faltando o nome dos nossos colegas, fica livre então a lista para que você escreva nome de pessoas que você conhece que começam com essas letras. Tem que estar no início, a primeira letra tem que ser essas. Na questão 12, a gente já vai construir a partir das sílabas, não agora só de uma letra. Vocês estão vendo aí, tem uma sequência de 7 sílabas e você vai criar palavras que comecem com essas sílabas. Essas sílabas elas não podem estar no meio ou no final da palavra. Tem que estar no início. As questões que vêm logo em seguida também ainda falam sobre o texto Pagodeira. E aí, a partir da questão 16, a gente entra em contato com o segundo gênero textual dessa lição, que é um anúncio. Aí eu quero saber, esse anúncio aí ele está trazendo informações sobre uma escola de dança e arte, traz informações quais são os ritmos oferecidos, aonde é que essa escola fica localizada, qual é o site, o telefone. E aí a função de um anúncio é divulgar, trazer informações a respeito, chamar a atenção das pessoas
para aquele cartaz. Esse cartaz, então, tem a função de anunciar. E aí a gente tem o final da nossa lição, a questão 19. Antes, na questão 18, diz assim: o que é que os dois textos lidos têm em comum? Então, a gente pode ver que tem palavras que a gente não conhece nos dois textos. Um ponto em comum entre esses dois textos aí. Na questão 19, a gente vai analisar o primeiro texto e o segundo texto. Qual é o propósito comunicativo do texto pagodeiro? Ele está querendo me informar alguma coisa, me ensinar alguma coisa? Não, ele quer me divertir, que foi o que eu disse lá no começo. Já o texto Galpão 10, o propósito comunicativo desse texto é divulgar. Que ele está divulgando, esse cartaz está divulgando uma escola de danças. E aí vem a estrutura. Como é que o texto pagodeiro é escrito? Em que estilo? E o texto Galpão 10? De que forma ele está sendo escrito? Os dois fazem uso de imagens? Se sim, você bota a palavra sim aí. A gente deve fazer a lição de hoje até aqui, a questão 19. Essa é a primeira lição de hoje. Agora a gente vai para o caderno de matemática. As lições do caderno de matemática nós vamos fazer na página 3 e na página 4. São apenas 4 questões. E todas elas vão estar se referindo à questão de localização. Ou seja, a gente vai ter que se guiar pelo que está na frente, o que está atrás, o que está em cima, o que está embaixo, o que está à direita, à esquerda. Tudo isso é localização. Se a gente tem como a gente é o ponto de referência, eu posso observar que o que é que está à minha direita e o que é que está à minha esquerda. Mas vamos observar aí a primeira questão. É um corredor de uma escola, onde tem algumas crianças. Notem que em duas delas os nomes estão escritos embaixo. Em duas portas a gente já sabe quais são as turmas. Nós temos aí o terceiro ano e a secretaria. E logo aqui embaixo na figura nós temos os dois banheiros, masculino e feminino. Preste atenção que acima nós temos algumas regras que devem ser lidas, algumas afirmações, para que a gente descubra quais são as turmas, quais são as salas onde o primeiro ano fica, o segundo, o quinto, o quarto ano e a sala da diretoria. Tá faltando a gente descobrir aonde é que ficam essas salas, essas turmas. Mas para a gente descobrir isso, você tem que ler essas afirmações para poder identificar corretamente. Quando você souber aonde fica cada uma dessas turmas, perceba que tem aí as faixas onde está escrito o nome secretaria e o nome terceiro ano, que você vai completar com as outras informações, que é primeiro ano, segundo ano, quarto ano, quinto ano e diretoria. Combinado? Preste atenção, você está vendo a figura de frente, é como se você estivesse olhando para um espelho. A sua direita não é a direita da figura. A sua direita é uma direita. A direita de quem está de frente para você é o outro lado. Perceba isso. Embaixo nós temos uma outra imagem de uma sala de estar, onde está uma família. Nós temos um cachorro, um senhor, acho que a mãe e os dois filhos. E ao lado nós temos 5 frases que você vai marcar se elas são verdadeiras ou falsas. Mas tem que observar com muita atenção essas imagens. Em seguida, na terceira questão, nós temos uma fila de crianças de alturas diferentes, de cores diferentes, talvez até de idades diferentes. E aí a gente vai ter que saber quem é que está à direita de quem está à esquerda de quem, para poder responder as perguntas que vêm logo abaixo dessas crianças. Também são 5 perguntas. E por último, nós temos uma estante de brinquedos. Nós temos aí 5 brinquedos. 2 estão na prateleira de cima, 1 está na prateleira do meio e 2 na prateleira de baixo. E vocês vão responder as questões ao lado. Nós temos aí 4 questões perguntando letra A, B, C e D. Todas elas perguntam a respeito dessa estante aí, que vocês estão vendo, essas 3 prateleiras de brinquedos. Então, por exemplo, a letra A diz o seguinte: qual brinquedo está localizado no canto superior à sua direita? Então, agora ele quer saber a minha direita. Então, eu vou olhar à minha direita. Quem é que está no canto superior? Quem está no canto superior à minha direita é a boneca. Então, a resposta da letra A é a boneca.
Perceba que a gente tem que prestar atenção se a questão quer saber a minha direita ou a direita de alguém que está na cena. Nesse caso aqui da quarta questão, ele quer saber a minha, no caso a sua, de vocês que vão estar fazendo o exercício. Mas em outras questões eles podem querer saber, como é o caso lá da primeira questão, onde tem algumas crianças no corredor. Por exemplo, diz: Ana está mais próxima da sala do quarto ano. Então eu tenho que localizar qual é essa criança, onde é que ela está, para poder marcar. O referencial das questões são as crianças que estão no corredor e não a gente que está de fora. Combinado assim? Então, quando terminar, aí você manda as fotos para os professores, mas caso surja alguma dúvida, não fique com vergonha de perguntar. Mande a pergunta para o seu professor para que a gente possa responder. Para que a gente possa terminar o dia de hoje, treinando a nossa leitura, que é bastante importante, vocês também receberam, fora o caderno de matemática e o caderno de português, vocês também receberam um caderno de fluência, que é aquele caderninho que a gente tinha na nossa sala de textos, vários textinhos curtos, que embaixo a gente tem que respeitar o tempo que tem lá. Então, não é ler correndo, não é ler muito rápido, é ler tranquilamente, sabendo o que está lendo. Então, você olha o texto, treina a sua leitura e em seguida você tenta fazer a leitura. Por exemplo, o primeiro texto, que chama Pescaria, no máximo, para que você esteja lendo bem, você pode errar 3 palavras. Então, para que você não gaste todos os seus erros logo no começo, pare um pouco de frente para o texto, faça uma leitura silenciosa com os seus olhos primeiro, depois, quando você se sentir tranquilo, aí você inicia a leitura. Então, hoje, nós vamos, para terminar o nosso dia, vamos treinar a leitura com os textos Pescaria, Nova Moradia e Brincadeiras, que são 3 textos que estão na página 3 do caderno de fluência. Terminada essa leitura, você pode escolher um deles e pedir para que alguém faça um pequeno vídeo seu, ou a sua mãe, ou seu pai, ou um irmão, ou a professora do reforço. Você escolhe um desses livros, um desses textos, desculpa, faz a leitura e manda o vídeo para o seu professor. Então, a partir de agora, a gente deixa combinado da seguinte forma. Na nossa mochila vai ter sempre que estar esses 3 cadernos, português, matemática e o caderno de fluência, porque a gente vai utilizar ele quase que a semana inteira. Combinado dessa forma? Então, um grande abraço para todo mundo, um bom resto de segunda-feira e até amanhã.